Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Amados irmãos, celebramos neste dia com grande alegria a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Essa mesma mãezinha de tantos títulos e tantos nomes, mas a mesma Mãe de Jesus e nossa. Pois bem sabemos, amados irmãos, que esta imagem representa a Mãe de Deus. Essa imagem é um ícone, não um ídolo, como infelizmente muitos protestantes, talvez não sabendo a diferença do que é uma devoção com uma idolatria. E aqui eu gostaria de ler um parágrafo do Catecismo que explica, esclarecendo a diferença de um ícone com um ídolo. E hoje eu gostaria também de falar um pouco sobre você como católico, devoto, consagrado da Virgem Maria. Você conhece quais são os 4 dogmas que a Igreja declara sobre Nossa Senhora? Está no parágrafo 1159. Que diz: a imagem sacra ou o ícone litúrgico representa principalmente Cristo. Ela não pode representar o Deus invisível e incompreensível. Foi a encarnação do Filho de Deus que inaugurou uma nova economia das imagens. Antigamente, Deus, que não tem nem corpo nem aparência, não podia em absoluto ser representado por uma imagem. Mas agora que se mostrou na carne e viveu com os homens, posso fazer uma imagem daquilo que vi de Deus. Com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. Vale a pena aqui dizer, meus amados irmãos, que infelizmente muitos católicos caíram nessa balela, nesses falsos espantalhos que criaram sobre a Igreja Católica, dessas falsas narrativas de dizer que católico é idólatra. Meus amados irmãos, usando o Êxodo 20, dizendo: não fará para ti imagem de escultura. E vemos 2 capítulos após que o mesmo Deus que proíbe fazer imagens de falsos deuses, ou seja, o povo de Israel naquela época fazia imagens de bezerro de ouro, ou seja, cultuava outros deuses. E Deus é contra sim a idolatria, ou seja, fazer imagem de falsos deuses. Aqui Maria não é deusa. Maria, nós vemos Maria como um exemplo de fé, assim como os santos, aquelas que mais souberam amar e fazer a vontade de Deus. Vemos 2 capítulos após essa narrativa cair por terra, quando os protestantes acusam os católicos de idólatras. Pois o mesmo Deus que proibiu fazer imagens de falsos deuses, como eu repito, nenhum católico faz imagem de falsos deuses e representa. Ele mesmo pede para fazer querubins na Arca da Aliança, ou seja, a idolatria é o que? Você colocar algo ou alguém no lugar de Deus. Agora, se eu, como católico, pegar a imagem de Nossa Senhora ou de qualquer outro santo e colocar, falar que é Deus e falar que Ele que opera o milagre, aí sim eu estou sendo idólatra. Mas aqui é uma fotografia representando a Mãe de Deus, ou seja, é um ícone diferente de um ídolo. E agora, meus amados irmãos, me senti no coração de partilhar sobre isso, porque é algo que ainda pegam muitos católicos que talvez, por buscar não conhecer a diferença, o que é a idolatria. É você colocar algo ou alguém no lugar de Deus. E isso nenhum católico verdadeiro, praticante, faz. E hoje eu gostaria de falar um pouco, brevemente, sobre os dogmas da Virgem Maria. Você sabia o que é um dogma? Um dogma é uma verdade absoluta de fé que a Igreja professa. Sendo assim, todos os cristãos católicos são chamados a viver, a acreditar nesse dogma de fé como verdade absoluta.
sendo o qual um cristão católico que não acredita num dogma, ele está se tornando excomungado pela Igreja Católica, porque é uma verdade de fé absoluta e irrevogável. Então, a Igreja ainda declara 4 dogmas de fé da Virgem Maria. O primeiro, Maria, Mãe de Deus, no Concílio de Éfeso, onde a Igreja nos ensina, onde a Igreja combateu nos primeiros séculos a heresia nestoriana, né, que a Igreja explica. Aqui nós podemos pegar o Catecismo do parágrafo 464, dá uma explicação que diz assim: ele se fez verdadeiramente homem, permanecendo verdadeiro Deus. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ou seja, a divindade de Jesus não se separa de sua humanidade, ou seja, Jesus, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, se fez carne e habitou entre nós por meio da Virgem Maria. Por isso a Igreja declara Maria, Mãe de Deus. E assim vemos, meus irmãos, porque Deus quis assim, que Jesus fizesse homem, né, como nós, exceto pelo pecado. E aqui, porque diz, Maria se tornou verdadeiramente Mãe de Deus pela concepção humana do Filho de Deus em seu seio. Mãe de Deus não porque o Verbo de Deus tirou dela sua natureza divina, mas porque é dela que ele tem o corpo sagrado dotado de uma alma racional unida, ao qual na sua pessoa se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. Belíssima explicação. O segundo dogma, vemos a Imaculada Conceição, onde vemos Maria isenta do pecado original. Vemos no parágrafo 490 uma explicação: para ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. No momento da anunciação, o anjo Gabriel a saúda como cheia de graça. Efetivamente, para poder dar o assentimento livre de sua fé ao anúncio de sua vocação, era preciso que ela estivesse totalmente sob a moção da graça de Deus. E conclui: ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, cumulada de graça por Deus, foi redimida desde sua concepção. É isso que confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. Aqui, meus irmãos, vale lembrar a aparição de Nossa Senhora em Lourdes, proclamando, por meio de, ela dizendo nas aparições, dizendo para que Santa Bernadette dissesse ao padre que ela era a Imaculada Conceição, porque Maria foi preservada da mancha do pecado original. Se de Adão e Eva todos pecaram, a cada regra há uma exceção. A Igreja proclama que Deus a salvou por meio de preservação, ou seja, Maria foi preservada do pecado, porque dela viria o Salvador Jesus Cristo. Por isso a Igreja declara nova Eva, porque ela é mãe, da fé dos cristãos, mães dos viventes na fé dos cristãos, ou seja, Maria, ela foi cumulada de graça desde a sua concepção, porque é óbvio, meus irmãos, o puro não pode vir do impuro, ou seja, Maria é o tabernáculo da salvação, ela foi aquela que foi confiada por Deus
desde de sua concepção para ser a mãe do Salvador Jesus Cristo. Então, Maria ela foi preservada da mancha do pecado original. Ou seja, aqui a igreja defende a Imaculada Conceição, que nos diz que Maria não pecou, Maria não teve pecado, porque foi escolhida por Deus de forma milagrosa, para que ela, por meio dela, viesse Jesus o Salvador. E olha que interessante que a igreja nos ensina. Se Eva entrou a desobediência e o pecado original, a morte, em Maria, por meio da Virgem Maria, a nova Eva, entrou a salvação de Jesus Cristo. Então, por isso que a igreja proclama o dogma da Imaculada Conceição. E o terceiro dogma, a virgindade perpétua da Virgem Maria, que a igreja proclama Maria foi virgem antes, durante e depois do parto, porque assim Deus o quis. A virgindade perpétua de Maria. E no quarto dogma vemos a Assunção da Virgem Maria. Vemos no parágrafo 966, a Imaculada Virgem, preservada, imune de toda mancha da culpa original, terminando o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste, para que mais plenamente em corpo e alma a glória celeste, para que mais plenamente do pecado e da morte. Foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. A Assunção da Virgem Maria é singular participação na ressurreição de seu Filho e antecipação da ressurreição dos outros cristãos. Ou seja, a igreja declara a Assunção como um dogma, porque Maria, sendo isenta do pecado, ela não poderia ter um corpo corruptível como o nosso, que temos o pecado original. Então Maria é assunta ao céu, porque assim, na última vinda definitiva de Jesus, que é conhecido como Maranata, ou Parúzia, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, onde ressuscitaremos de corpo e alma, assim, Maria sendo preservada da culpa original, ela é assunta aos céus. Meus amados irmãos, aqui talvez outro vídeo, eu procure falar um pouco que muitos acreditam também, mas ainda a igreja não declara como o quinto dogma da Virgem Maria, Maria medianeira de todas as graças, onde muitos teólogos acreditam que Maria era uma medianeira secundária. Ela, assim, falando um pouco brevemente, há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, ou seja, ele, Jesus, leva as nossas preces, a Deus diretamente, a Deus Pai. Mas Maria é aquela que intercede junto ao seu Filho, que a igreja também considera Maria como corredentora das graças de Deus, porque ela participou da obra da salvação. E assim sucessivamente os santos, que são intercessores secundários, não necessários como Jesus, mas úteis, ou seja, Jesus é a fonte da água, e Maria é esse cano. Você pode ir diretamente na fonte da água, mas quando há um cano que transmite a água até para passar por nossas casas, a igreja é um exemplo que eu estou dando assim, para nos chegar à graça que é Jesus. Ou seja, como vemos hoje no Evangelho, fazei tudo aquilo que ele vos disser. É isso que a mãe nos ensina. Ela é aquela que está atenta, como nas bodas de Caná, quando ela diz ao seu filho Jesus, eles não têm mais vinho. Ou seja, Maria, ela intercede junto ao seu filho,
Não sei se deu para entender ou se está um pouco claro. Ou seja, Maria, ela quer que façamos plenamente a vontade de Deus, porque Maria foi agraciada por Deus para ser a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, honrando a Virgem Maria, não estamos desonrando seu Filho amado Jesus. Pelo contrário, ela que vai nos educar, vai nos moldar, vai nos ensinarmos a sermos novos Cristos no mundo. Ela quer que sejamos novos moldes, como vemos no Tratado da Verdadeira Devoção, por meio de São Luís Maria Montfort. Vemos um exército, crescendo, principalmente do Brasil, de homens e mulheres que se consagraram a Jesus por meio de Maria. E assim vemos tantas conversões acontecendo, pessoas que mudaram, as suas vidas, que se deixaram moldar por essa mãe, que ela quer que nenhum filho dela se perca. E hoje, que possamos pedir que Nossa Senhora Aparecida interceda por nossa nação, que caia por terra toda a artimanha do maligno, que caia por terra por meio da intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que caia por terra o comunismo, a ditadura, as ideologias de gênero, que possa cair por terra o feminismo, que possamos ser católicos autênticos. Não podemos, como católicos, defender a morte, possamos ser a favor da vida, defender a vida desde a sua concepção, possamos defender a vida desde o seu ventre. Então, meus amados irmãos, possamos estar atentos e pedir a intercessão da Virgem de Aparecida. E vale lembrar, todas as aparições da Virgem Maria era para nos alertar para a falta de fé, das guerras que viriam. Então, que ela possa ser ela possa hoje nos educar, possamos ser novos cristãos autênticos, vinhos novos na fé, no amor. Peça hoje que ela transforme a sua vida, o seu casamento, coloque Maria, que ela passe à frente de todas as necessidades materiais e espirituais da nossa vida, e que ela nos molde, nos ensine a amar e servir o Cristo Jesus. A Igreja Católica é cristocêntrica. Nós adoramos a Jesus na Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade. Se você gostou desse vídeo, amados irmãos, curta e compartilhe. Se possível, comente. E que Deus abençoe a todos. E salve Maria Imaculada, e viva Cristo Rei!